Olá, boa tarde. Estamos nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha de mobilização internacional realizada em 150 países por diversos segmentos da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. As atividades começaram no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, passando pelo dia 6 de dezembro, que é o Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e terminando no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para marcar a data, a Secretaria da Mulher da cidade do Recife inicia hoje uma websérie com 3 entrevistas abordando temas fundamentais para o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou Tuila Barbosa e recebo hoje uma convidada muito especial, a doutora Ana Cristina Mota, juíza de direito da primeira vara de violência contra as mulheres de Recife, que vai conversar com a gente sobre a violência institucional contra a mulher. Tema que ganhou grande destaque nacional com o caso da influenciadora digital Mari Ferri. Bem-vinda, doutora Ana, e eu queria começar com a seguinte questão. Como é que a gente pode deixar isso mais claro para as pessoas, já que existem diversos tipos de violência e muitas vezes a gente não sabe distinguir no dia a dia? Muniz Sodré, por exemplo, trabalha com o conceito da violência anômica, aquela que a gente pode ver, mas que de tão brutal não é possível nominar. Mas existem outros tipos de violência, entre elas a violência institucional. Então, explica para a gente o que é violência institucional e de quais instituições nós estamos falando. Boa tarde, Tuila, e boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Eu agradeço imensamente o convite, né, nesses 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Bem, Tuila, a violência institucional é mais um tipo de violência, né, por que passa todas as mulheres, né? Você sabe que pelas convenções internacionais, são 5 tipos de violência: violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. Mas as mulheres não estão a salvo da violência institucional. O que é a violência institucional? A violência institucional é aquela violência de cunho discriminatório, estereotipado, que as mulheres também enfrentam dentro das instituições. E quando a gente fala de instituição, não é somente o Poder Judiciário, mas todas as instituições de Estado, né? Porque todas as instituições, elas estão na sociedade também e elas refletem aquilo que a sociedade internaliza como praxis, como conduta. E dentro de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, as instituições também levam para dentro de seus corpos toda essa bagagem cultural, né? Isso, e então as mulheres, aquelas que são mais vulneráveis, elas também são alvo desse tipo de pensamento cultural formado há muito pela sociedade. Verdade, doutora Ana. É imprescindível que a justiça exerça seu papel de proteger a vítima da violência e não submetê-la a mais violência, não é isso? Então, eu gostaria Né? de Depois, trazer porque o caso. a justiça, Taíla, só um minutinho, a justiça, Claro, né, o poder, a função do magistrado é a garantia dos direitos humanos. E como garantidor desses direitos humanos é função da justiça, do poder judiciário, né, isso, julgar, acolher essa mulher na forma como deve ser, sempre, sem estereótipos, sem discriminação. isso mesmo. Eu gostaria de trazer de novo o caso da digital influencer Mariana Ferrer, que eu falei ali no comecinho. Além de o julgamento submeter aquela jovem a mais uma situação de violência, sofrendo ali agressões misóginas do advogado de defesa do réu, sem merecer a defesa enfática nem do promotor, nem do juiz no tribunal, o julgamento ficou marcado por uma decisão tomada com base em uma tese absurda, que é a do estupro culposo. Doutora Ana, estupro culposo existe e o que acontece legalmente quando o judiciário age, decide, a partir de uma lógica misógina e violenta contra a vítima? Tuila, primeiramente eu não posso traçar nenhum tipo de análise acerca do caso concreto. Eu não atuei nesse processo, né, e não tenho condições nenhuma de falar sobre prova. O que a gente pode falar é de uma forma geral, né, que as mulheres elas são discriminadas em tudo, principalmente naquelas que são vítimas de crimes sexuais, né, porque existe toda uma carga cultural em cima dessas mulheres e que elas de vítimas elas passam a ser
as causadoras das suas próprias agressões, né? Então, nesse caso, eu não posso, o caso concreto, eu não posso falar nada, né? Obviamente que essa coisa de estupro culposo, pelo que eu li nas redes sociais, foi mais uma expressão utilizada pelo meio de comunicação, interpretando o que teria vindo desta decisão, né? Mas é muito, muito recorrente que as vítimas de violência sexual elas sejam revitimizadas quando chegam no sistema de justiça. Quando eu digo sistema de justiça, não é só o Poder Judiciário, né? No Ministério Público, na Defensoria, ou até antes da própria polícia. Porque o machismo ele está permeado em toda a sociedade e em todas as instituições, né? O caso dessa moça não é um caso isolado, né? Você escuta narrativas de outras pessoas em outros casos, em outros estados, né? Não só dentro do judiciário, mas fora dele. Com relação ao crime em si, eu nada posso falar. Certo. Doutora Ana, ainda sobre esse caso, que aí a gente vai usar ele como exemplo para a gente, né, trazer para isso que a senhora coloca que é uma situação muito corriqueira para as mulheres, né? Mas a mãe da Marifer, ela deu uma declaração que me chamou muita atenção. Ela disse: infelizmente, somos caladas por um falso sigilo que diz proteger a vítima, mas na prática só protege o estuprador. É uma monstruosidade. Então, isso traz para a gente aí uma questão muito atual, que é o uso das redes sociais como um amplificador das vozes das vítimas de violência. E a gente sabe que isso tem sido muito positivo para ajudar várias mulheres a saírem da situação de violência em si, né, e também a gerar punições aos agressores. Então, nesse sentido, o sigilo processual também pode representar uma tentativa de suprimir esse grito de socorro? Tuila, eu não consegui lhe ouvir. Você poderia repetir a pergunta que deu interferência no som? Repito, com certeza. A senhora ouviu que eu disse que ia trazer de novo o caso da Mari Ferrer, Sim, né? sim. Mas pra, Uhum. pronto. Então, o que a mãe dela disse foi: infelizmente, somos caladas por um falso sigilo que diz proteger a vítima, mas na prática só protege o estuprador. É uma monstruosidade. E aí isso traz para a gente uma questão muito atual, que é o uso das redes sociais como um amplificador das vozes das vítimas de violência. E a gente sabe que isso tem sido muito positivo, que tem ajudado várias mulheres a saírem da situação de violência em si e também a gerar punições aos agressores. Aí, nesse sentido, quando a gente fala de sigilo, né, sigilo processual, ele também pode representar uma tentativa de suprimir esse grito de socorro, levando em consideração esse contexto machista e patriarcal que a gente vive. Olha, Tuila, o sigilo é uma determinação legal, mas o sigilo vem para proteger aquela que foi alvo da violência. Se a pessoa que é alvo da violência, ela quer publicizar a sua dor, o sigilo ele perde o sentido de ser, porque perde o sigilo, ele serve para protegê-la de exposições. Mas se a própria vítima ela se expõe, né, então cabe a ela realmente avaliar se isso daí é pertinente para ela ou não. O que não se pode é dar visibilidade a um fato tão grave sem a permissão dela, sem autorização. Eu acho que é muito mais prejudicial à vítima se você não faz isso em sigilo do que garantir o sigilo a ela. Quando acontece nessa forma reversa aí, como nesse caso que ela teve suas redes sociais, né, excluídas, né, porque estava expondo o agressor e aí o sigilo processual foi usado nesse sentido contra a vítima, né? Mas aí uma nuance desse. Porque, veja, você também, sempre você tem que ver os dois lados, porque são dois direitos também a serem ponderados, não é isso? Eu não sei direito o que foi que aconteceu, eu também não entendo muito dessa parte de mídia social,
Mas o sigilo protege sempre, a intenção sempre a vítima, para não ficar exposta. E justamente para não ficar exposta da forma que ela não deveria ser, porque vem todo o pré-julgamento, né? E toda a discriminação, os estereótipos que podem vir, né? Verdade. É isso. Eu entendo ainda que o sigilo ainda é uma boa ferramenta. É sim, sem dúvida. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele criticou a audiência desse caso, disse que foi situação estarrecedora e comentou que a justiça tem o papel de acolher e não de ser instrumento de tortura e humilhação, como a senhora mesmo também muito bem colocou aqui no início da nossa conversa. Porém, existe uma questão sobre as teses de defesa, que é o direito amplo e restrito, né? Quer dizer, por exemplo, que o advogado de defesa ele pode usar de qualquer argumento para defender a sua tese. E aí, desse modo, não haveria ilegalidade em acusar, humilhar a vítima e expô-la, né? Então, nesse sentido, doutora Ana, esse direito à defesa amplo e restrito não deveria cessar quando atingidos os limites da ética. E ainda não seria um princípio equivocado e ultrapassado em se tratando de crimes de violência contra as mulheres? Veja bem, o processo penal ele é permeado desses princípios. São os princípios norteadores do processo penal, que é a ampla defesa e o contraditório. Mas existem outros princípios constitucionalmente garantidos e eles resvalam nesse princípio da ampla defesa do contraditório, que seriam os princípios da dignidade da pessoa humana, da privacidade e da intimidade, que são, inclusive, princípios de direitos humanos, certo? Albergados nas convenções internacionais de direitos humanos, de direitos das mulheres, das recomendações da CIDO, da recomendação 35, que é do acesso à mulher à justiça, que vem relativizar esse princípio da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Essa ampla defesa, do jeito que pareceu ter sido feita, que eu soube através da televisão, é uma ampla defesa e um contraditório que atinge direitos fundamentais da vítima, né? Que expõe a vida, que humilha, que a violenta, né? Então, são dois direitos que devem ser ponderados e que ele deve preponderar aquele que defende a dignidade da pessoa humana, da intimidade e da privacidade. Maravilha, doutora Ana. Existem aí várias situações em que as decisões judiciais elas são equivocadas. Como trazendo aqui um outro exemplo, só para a gente ilustrar também, né, que foi um crime de tentativa de feminicídio ocorrido em 2016 e julgado em setembro deste ano, lá em Minas Gerais, né, onde o homem esfaqueou a ex-mulher por suspeita de traição e ele foi absolvido no tribunal do júri por legítima defesa da honra. Doutora Ana, a senhora acredita que o risco de ocorrerem decisões absurdas como esta seria menor se o corpo técnico do judiciário para esses casos fosse predominantemente feminino? Por exemplo, se o Ministério Público estivesse ali representado por uma promotora e o tribunal por uma magistrada, né? A gente correria menos risco de ainda terem decisões tão absurdas como esta? Primeiro, é interessante ressaltar o seguinte, que a decisão nesses casos não é dada pelo juiz, é dada pelo conselho de sentença, que é formado por cidadãos da sociedade. Tá? O juiz, nos casos do tribunal do júri, ele só aplica a pena a partir do que os jurados decidem. E, nesse caso, os jurados acataram a tese da defesa. Então, você vê que a discriminação, o machismo, ele não está no judiciário somente. As decisões do juiz muitas vezes refletem o que a sociedade pensa. E no caso das decisões do tribunal do júri, quem julga é o conselho de sentença, formado por 7 pessoas da sociedade. Certo? Nesse caso, pelo também o que eu vi nas mídias, na televisão, o Supremo se debruçou numa questão formal do processo, né? Mas eu acho que o que traz para a gente de lição é o quê? Essa coisa da legítima defesa da honra, né? A gente pensava que já tinha sido completamente afastada,
desde a década de 80, depois daquela morte de Angela Diniz, que teve todo o movimento feminista, que fez todos aqueles programas de Quem Ama Não Mata, né, que esse tipo de tese teria sido afastada, e o que a gente vê hoje é que essa tese ainda está sendo acolhida pelas próprias pessoas, pelos próprios cidadãos. Elas são colocadas pelos advogados e os cidadãos ainda participam desse tipo de tese, né? Então, esse caso foi um caso que nos tornou, nos voltou a pensar. Isso, essa luta toda que veio desde Angela Diniz, aquela coisa toda, né? O que aconteceu para que houvesse esse processo, ou por que ainda existe pessoas que pensam assim, né? Então, não é só isso, é toda a sociedade. E o feminicídio é o conselho de sentença que determina. Agora, quanto ao mérito da decisão, que foi uma decisão sobre a formalidade, realmente a gente não pode entrar em detalhes, porque não nos pertence a matéria. Verdade. Doutora Ana, eu queria também aproveitar para perguntar para a senhora de que maneira, né, que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, especialmente na primeira vara, né, da violência contra a mulher que a senhora está à frente, né, como titular, de que maneira que o judiciário daqui da gente vem atuando para combater o machismo institucional contra as mulheres? Veja bem, a partir de algumas resoluções do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Pernambuco ele formou uma comissão, né, dentro do próprio tribunal, né, que estuda e que combate a discriminação contra a mulher dentro da própria instituição, né, entre os servidores e magistrados. Mas também existe uma luta constante, né, que é de preparação dos magistrados para o que a gente chama e o que a gente tem feito muito curso sobre julgamento sob perspectiva de gênero, né, de a gente aprender o fenômeno e ter uma lente diferenciada nos julgamentos dos casos que envolvem violência de gênero, né? A formação dos magistrados atualmente, inclusive, ela é compulsória, né, em cursos de capacitações rotineiras sobre essa temática, né? Tivemos um agora em setembro, outubro, devemos ter um em janeiro, né, para justamente formar o magistrado nessa percepção desses julgamentos com perspectiva de gênero. Excelente. Seria tão importante, né, se todas as instituições adotassem esse tipo de prática, acho que a gente avançaria bastante, né, nessa questão, né? Que bom que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está... O CNJ editou uma recomendação, né? O CNJ editou uma recomendação, acho que agora em novembro, começo de novembro, outubro, né, que enfatiza isso, que todos os magistrados têm que ter formação em gênero. É obrigatório e determinou que todos os tribunais de justiça entrem esses capacitados juízes. Aí essas capacitações estão começando a vir, né? A gente já foi capacitado em outros anos, mas está alargando esse horizonte dentro da magistratura. Que maravilha. Notícia muito positiva nessa conversa, que ainda é esse assunto, né, que a gente está tratando aqui, que ainda é uma grande ferida aberta, né, na sociedade para nós mulheres. Né? Então, doutora Ana, eu queria agradecer demais para a senhora doar um pouco do seu tempo para essa conversa tão esclarecedora, né, sobre esse tema que, infelizmente, faz parte do dia a dia de tantas mulheres. Né? Super obrigada, que a gente possa, em breve, ter outros papos, trazendo outros temas, né, para que mais e mais mulheres se informem, né, e saibam dos caminhos, né, para saírem das situações de violência que ainda acomete tantas e tantas e tantas companheiras. Obrigada demais, doutora Ana. Obrigada também. E o importante, Tuíla, é que as mulheres têm que, aquelas mulheres que denunciam, aquelas mulheres que têm medidas protetivas,
raramente elas são mortas, né? Ainda é difícil, dói, muitas vezes elas não são acolhidas da maneira que devem ser acolhidas, né? Elas se retraem, mas o importante é denunciar, né? E saber que existe uma rede, né? Uma rede tanto da Secretaria Municipal, quanto do Judiciário, Ministério Público, a Segurança Pública, a Saúde, a Assistência Social, prontas e aptas para acolher essa mulher. Os centros de referência, né, que são tão importantes nesse acolhimento dessas vítimas, né? Saber, elas têm que saber que elas contam com essa rede de apoio, né, e de proteção delas. Né? E é isso, e eu agradeço novamente a oportunidade. Isso mesmo, doutora Ana, maravilha. Inclusive, esse é o tema, né? Redes de proteção é o tema da nossa próxima, do nosso próximo episódio dessa websérie que a Secretaria da Mulher preparou para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Fica ligada no nosso canal do YouTube, Secretaria da Mulher do Recife, e na nossa página do Facebook, @SecMulherRecife, Sec com S maiúsculo, Mulher com M maiúsculo, Recife com R maiúsculo, tudo junto, e acompanhe os próximos episódios. Prefeitura do Recife, Secretaria da Mulher, na mobilização dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Até a próxima.